Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui diferente aqui de todos que eu tenho trago, né? Até por conta de um assunto que tem ganhado grandes proporções, né? A gente tem visto, eu tenho acompanhado, que é a questão de um caso que foi denunciado pelo youtuber, influencer aí, o Felca, né? Que denunciou eu posso dizer que é um crime, né? E um, um grande personagem aí, né, o Ítalo Santos aí, que está envolvido. E a denúncia dele, antes de falar da denúncia, eu quero ler um versículo, né, que está aqui na palavra de Deus, que está lá em Lucas 18, do verso 16 em diante, fala assim, ó, Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. 17 ele fala: Eu vos asseguro com toda certeza que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O que a palavra de Deus quer dizer aqui? O que Jesus está tentando dizer a respeito das crianças? A respeito de entrar no reino de Deus. Que se a gente não receber o reino de Deus como uma criança, a gente não entra. Está falando de inocência, está falando de pureza, está falando de algo simples, de algo que é, sei lá, íntimo, algo que não dá para descrever de pureza. E as nossas crianças, elas são essa pureza, elas são esses pequeninos. E se você não aprender a respeitar essas crianças, se você não respeitar elas, quem vai respeitar? Né? Quem vai respeitar? A denúncia do Felca fez a gente abrir os olhos para muitas coisas. Eu chamo a atenção de você que é pai. Né? Você que é pai. Às vezes você acha bonito quando você vê seus filhos, né, uma criança com liberdade em vídeos de TikTok, em vídeos que nas redes sociais em geral, né? Às vezes faz gestos e você acha o máximo, porque afinal de contas é uma criança. Você não vê uma intenção. Se você vê um adulto fazendo um gesto, você vai dizer, nossa, que ridículo, ou coisa do tipo, mas quando é uma criança você acha bonito e às vezes você que é pai até aplaude, ao invés de ensinar, né? Ao invés de cuidar. Você não percebe que dessa maneira você está expondo seus filhos. Você está expondo seus filhos. E os filhos, que ele dá a herança que o Senhor tem deixado para nós. Nós somos responsáveis pelas crianças, nós somos responsáveis por esses pequeninos, porque afinal de contas eles não tem como se defender. E está repercutindo aí em toda a mídia, Senado, todos os lugares, todas as pessoas estão falando a respeito disso, porque é algo que foi exposto, foi escancarado. Só que isso, muitas das vezes, está do nosso lado e a gente fecha os olhos para isso. Então, quando você vê uma criança que está passando por um abuso ou algo do tipo, se você percebe isso, não deixa passar. Cuida das nossas crianças. Elas são a herança do Senhor. Pais, preste atenção, veja o que seus filhos estão vendo. Hoje é tanta liberdade, né? O filho tem um celular, o filho consegue acessar as redes sociais, e muitas das vezes não é porque ele quer, mas tem algo por trás que se chama um algoritmo que lança essas coisas de uma proporção tão grande na vida da criança, e você vai ver, ela vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai absorvendo, e de repente você perde seus filhos. Você perde. Sabe por quê? Porque ele está preso em algo que não é para a mente dele, algo que não é para a natureza dele ali. E eles começam a vivenciar isso. É um tipo de adulto, uma criança tentando ser adulto. Adulterização, né? Que tá... Então, esse cara, esse ídolo,
Querido, quando você vê as cenas, você vê os vídeos que foram lançados, você fala assim, meu Deus, em que mundos estamos vivendo? E pior, tem pais que aprovam isso. Você consegue ver? Tem pais que aceitam. Isso é que é pior. Quando você faz algo com uma criança e aquilo fica na mente dela, o psicólogo dela fica abalado, ela não sabe separar, não sabe associar. Então, você, nós que somos adultos, que somos responsáveis por essas crianças. Não importa se é meu filho, se é seu filho, se é filho. Você tem um direito, você tem um dever de defender. Né? Você tem o direito de defender essas crianças. Afinal de contas, é um inocente. É um inocente. Ele não sabe nem sequer o que está fazendo. Mas nós precisamos nos despertar para isso. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos cuidar, trazer para perto. Porque às vezes nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Você entrega um celular para o seu filho, ele fica preso ali, você não sabe o que ele está vendo, o que ele está assistindo. Aí, de repente, você quer chamar ele para perto e você perdeu. Perdeu a confiança do seu filho, perdeu aquele momento de intimidade de pai e filho, não tem mais. Então, pais, chama seus filhos para perto, traz para perto. Monitora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Criança, não existe questão de privacidade. Tem respeito. Porque uma criança tem que respeitar, sim. Mas não existe essa questão de criança viver no mundo dela ali de privacidade. Não, você tem que monitorar. Antes que seja tarde demais. Esse vídeo do Filca chamou muita atenção e despertou muita gente para aquilo que está debaixo dos nossos olhos, debaixo ali da nosso nariz ali, a gente não está percebendo. Que a gente possa dedicar um tempo, né, ao cuidado das nossas crianças. Monitore seus filhos. Né? Deus abençoe. Deus abençoe você e que te dê sabedoria para cuidar dos seus filhos. Fique com Deus.